Olá, meu nome é Márcio Nutti, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nesse programa de educação continuada do site Micologia Online eu vou falar para você sobre profilaxia primária e secundária em fusariose invasiva. Nós vamos abordar o tema profilaxia e vamos discutir quando está indicada a profilaxia primária para fusariose invasiva, qual é a droga de escolha, quais são as evidências de eficácia, quando está indicada a profilaxia secundária e qual é a droga de escolha. Muito bem. Então, quando é que está indicada a profilaxia primária para fusariose invasiva? Vamos lembrar um pouquinho da epidemiologia. Fusariose em paciente hematológico no Brasil é tão frequente, um pouquinho menos frequente do que a aspergilose, mas é relativamente frequente, segundo dados de um estudo que a gente publicou há alguns anos atrás. A fusariose ocorre no mesmo cenário que a aspergilose, nos mesmos períodos de risco. O prognóstico da fusariose é pior do que o prognóstico da aspergilose. Então, teoricamente, a profilaxia de fusariose estaria indicada durante os períodos de riscos, naqueles pacientes com doença hematológica que têm uma expectativa de neutropenia prolongada, tipicamente pacientes com leucemia amiloide aguda em indução de remissão, pacientes com leucemia linfóide aguda, especialmente em recaída, ou transplante de medula óssea na fase inicial, ou se o paciente tem doença enxerto-contra hospedeiro e precisa de droga imunossupressora intensa. Muito bem. Qual é a droga de escolha? Quais são as evidências de eficácia? Vamos ver aqui atividade in vitro, preparação oral, que é sempre um desejo para uma droga profilática, porque você pode administrar enquanto o paciente está ambulatorial, eventualmente, e experiência clínica. Então, a anfotericina B em atividade in vitro é mais ativa, tem concentrações inibitórias mínimas mais baixas do que os azólicos, mas não tem uma preparação oral. Os azólicos têm preparação oral, voriconazol, posaconazol, disponíveis no Brasil. O isavuconazol também tem preparação oral, mas não é disponível essa droga no Brasil. E quando a gente vê experiência clínica, as duas drogas que têm mais experiência clínica em profilaxia em paciente hematológico são voriconazol e posaconazol, embora nenhuma delas em fusariose. Existe experiência grande de profilaxia em geral em paciente hematológico. Em 2014 foi publicado um guia da Sociedade Europeia de Infectologia de diagnóstico e manejo de doença fúngica invasiva menos frequente, incluindo fusariose. O que eles recomendam? Profilaxia primária, não identificaram nenhum estudo, dizem que as opções são voriconazol e posaconazol, no entanto não fazem nenhuma recomendação sólida pela falta de dados na literatura. Então vamos ver qual é a nossa experiência na nossa instituição, que a gente publicou em alguns anos atrás, e o que a gente fez em termos de profilaxia. A partir de 2006, mais ou menos, a gente começou a ver, como vocês podem ver nesse gráfico, um aumento bastante grande na incidência de fusariose invasiva. E o que chama a atenção da gente nesses casos é que grande parte dos pacientes tinha uma porta de entrada cutânea, lesões no pé geralmente, intertrigo, onicomicose. E a gente então, com base nisso, fez um estudo prospectivo em 61 pacientes entre 2008 e 2009, nos quais eles recebiam um exame dermatológico detalhado na entrada e quando eles tinham alguma lesão, era colhido um material para cultura, exame direto e cultura para fungo. Nós vimos que metade deles tinha algum tipo de lesão no pé, geralmente unha doente e lesão interdigital ou a combinação dos dois. Vimos nesses 61 pacientes 6 casos de fusariose invasiva e o que a gente observou de relevante nesse trabalho é que lesão de pele na admissão com cultura positiva para fusário tinha 8 vezes mais chance de ter fusariose invasiva. Então, com base nisso, nós estendemos a coorte com uma tentativa de uma intervenção com profilaxia nos pacientes que tivessem lesão de pele. Então, esse trabalho então, que foi submetido foram 239 admissões em pacientes hematológicos, 38% com lesão superficial nos pés na admissão. 11 desses 88 pacientes tinham cultura positiva para fusário. Nós vimos 14 casos de fusariose invasiva, dando uma prevalência de 6%. 7 deles tinham uma porta de entrada cutânea. Nós vimos 10 casos de fusariose invasiva em 228 pacientes que não tinham cultura positiva na admissão para fusário,
ou não tinha nem lesão de pele, ou a lesão de pele não foi positiva para fusário, 4% contra 4 em 11 pacientes que tinham cultura positiva para fusário, com uma prevalência 9 vezes maior. O que a gente fez de profilaxia? Fizemos profilaxia em 20 episódios, 17 receberam voriconazol, 3 receberam posaconazol, e quando a gente analisa a profilaxia em toda a coorte, nós tivemos 5% de fusariose invasiva com profilaxia, 5,9% sem profilaxia, nenhuma diferença. Quando a gente analisa os pacientes que não tinham lesão superficial causada por fusário, a gente viu um caso em 14 que receberam profilaxia, 7,1%, contra 9 casos em 205, 4,4%, em pacientes que não receberam profilaxia, um P também não significante. No entanto, lá na parte de baixo do slide, vocês podem ver que os pacientes que tinham fusariose, fusárium crescendo em uma lesão superficial na admissão, ou seja, o paciente chegava no hospital, tinha alguma lesão no pé, fosse ela uma lesão de intertrigo ou onicomicose, raspado cutâneo, exame direto, cultura positiva para fusárium, nós tivemos nenhum caso de fusariose em 5 pacientes que receberam profilaxia e 5 casos em 6 que não receberam profilaxia, um P de 0,01. Essa é, na minha impressão, do meu conhecimento, o único dado que existe de profilaxia primária para fusariose. Então, profilaxia primária para fusariose parece funcionar em pacientes com lesões no pé, tipo intertrigo ou onicomicose, com cultura positiva para fusário. Então, a minha sugestão é admitir o seu paciente hematológico, leucêmico, transplante de medula, faça um exame detalhado dermatológico nos pés, na evolução, na admissão e na evolução dos pacientes. Se tiver qualquer lesão suspeita, você deve fazer um raspado cutâneo. Se o exame direto for revelar a presença de hifas e alinas septadas, a gente então, na nossa instituição, inicia voriconazol ou posaconazol. Isso pode ser um dermatófito, porque dermatófito hifa e alina septada também. No entanto, depois de alguns dias, se cresce então um dermatófito, a gente suspende a profilaxia, e se cresce fusário, a gente mantém a profilaxia pelos períodos de risco. Essa é a sugestão que a gente faz. Finalmente, quando está indicada a profilaxia secundária para fusariose invasiva e qual é a droga de escolha? Então vamos ver aqui 3 cenários possíveis. O primeiro cenário, o paciente teve uma fusariose invasiva num ciclo precedente de quimioterapia e vai receber um novo ciclo. O segundo cenário é um paciente teve fusariose numa fase anterior do tratamento, por exemplo, indução de quimioterapia para leucemia, e vai ser submetido a um transplante alogênico como consolidação, ou um transplante autólogo. Terceiro, o paciente teve fusariose na fase inicial do transplante e vai precisar de receber droga imunossupressora intensa para tratar doença enxerto contra hospedeiro. Nessas 3 condições teria apelo para fazer profilaxia secundária para fusariose. O que diz o guia europeu? Nenhum dado, opções voriconazol e posaconazol, e eles lá recomendam profilaxia secundária com base na experiência com aspergilose. A experiência mais sólida que existe, essa publicação de 2010, 45 receptores de transplante alogênico e uma doença fúngica invasiva prévia, a maioria era aspergilose, nenhum caso de fusariose, e o que eles fizeram foi profilaxia secundária com posaconazol e tiveram uma incidência acumulada de doença fúngica invasiva em um ano de 6,7%, que é menos do que alguns estudos retrospectivos, outros, que tinham mostrado incidências até de 20 e tanto por cento de reativação da aspergilose. Muito bem. Que a gente, procurando a literatura, achei um único caso, publicado em 2007, no Transplant Infectious Diseases, um paciente que recebeu posaconazol num ciclo subsequente de transplante sem recorrência. Qual é a minha experiência? 38 casos aqui que a gente colecionou, 9 pacientes sobreviveram, desses 9, 2 receberam quimioterapia intensa depois daquela fusariose, 6 meses ou 18 meses depois, e os 2 receberam profilaxia com voriconazol, não houve nenhuma recorrência. Então, a gente tem muito pouco dado que consubstancie, no entanto, eu acho que vale a pena fazer. Então, na minha opinião, avalie infecção residual antes de iniciar uma próxima imunossupressão, ou com hemocultura, com imagem,
Profilaxia secundária com voriconazol ou posaconazol, ou se precisar de droga venosa, uma preparação lipídica Janfobê. Se possível, fazer tratamentos menos intensos para a doença de base e considere transfusão de granulócitos durante a neutropenia. Tem alguns trabalhos em outros cenários, embora evidências sólidas para que isso funcione não existe. É isso aí, obrigado pela atenção.